Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal, sempre trazendo aí conteúdo diários para vocês sobre o Flamengo. Então já deixa seu like, se inscreva, ative o sino e compartilhe sempre nossos vídeos com seus amigos. Nós vamos aqui para mais um post que eu preparei para vocês. Vamos reagir aqui, galera. Post da ESPN Brasil, também tem o SBT Esporte Rio, com o Vene Casagrande e companhia, trazendo as últimas novidades do Mengão. Então já deixa aquele like, se inscreva, ativa o sino e compartilhe nossos vídeos com seus amigos, galera. Jovnik. Isso, tocando eletrônico, uma coisinha... É a cara dele, hein? Tá vendo? Te ajudei nessa, mesmo sem você merecer. Dupla, olha, tá com dois Pedros no nosso telão. Um beijo aí, Marco, abraço, Bruno, nosso cinegrafista aqui, o Guto Santana, falou, ó, vai botar hoje com Pedro em dose dupla por aqui, então colocou, tem Pedro para, enfim, para todo mundo querer brincar por aqui, e o Pedro que só deve voltar ali para maio, enfim, está se recuperando bem o jogador do Flamengo. De fato, um Fla-Flu na Croácia seria, ó, o Boto consegue intermediar isso daí facilmente, hein? Esteve por lá recentemente, em contatos europeus, Felipe Luiz também, então conhece a Europa, dá para brincar bastante. Mas hoje estamos aqui abrigados dentro da sede da Gávea, porque o tempo está aquele meio barro, meio tijolo, né? Como a gente diz, pode ser que chova, então questão dos equipamentos. E o Flamengo está treinando no Ninho do Urubu, treinamento hoje pela manhã, e os próximos 3 dias serão de folga para o elenco, um descanso aí nessa data FIFA, descansar com a família também. Ontem teve uma atividade, a gente acompanhou pela manhã, e o Bruno Henrique não foi a campo, está se recuperando ainda, até o dia 29 a previsão que esteja totalmente disponível para o Felipe Luiz para enfrentar o Internacional na estreia do campeonato sábado. Bruno Henrique ontem que foi homenageado, 100 gols pelo Flamengo, até se emocionou em determinado momento, enfim, ganhou uma medalha, uma placa e falou um pouquinho sobre a fase atual do Flamengo. Sem oba-oba, daqui para fora, sem essa de oba-oba, o Flamengo invencível, etc. Não quer esse papo não, então a gente acompanha um pouquinho agora do BH 27, a camisa 27, 15 títulos pelo Flamengo. Bruno Henrique falou ontem com a gente. Muitos se falam que o Flamengo hoje é um time imparável, imbatível. Claro que tem outras equipes também que estão no começo do ano mostrando muita qualidade. O próprio Internacional também é o nosso adversário no próximo jogo. E tem outras equipes também muito qualificada que pode também trazer dificuldade para a gente no campeonato. Eu vejo que a gente tem que continuar fazendo o que a gente faz, trabalhando, foco jogo a jogo, competição, e esquecer esse oba-oba que estão falando, né, do Flamengo. Todo mundo fala que o Flamengo é grande, né? Mas isso é lá para fora, aqui dentro, todo mundo trabalhando junto, focado para poder conquistar os objetivos. Tá, então, Bruno Henrique falando bastante ontem, aí falou, o Flamengo é grande, aí a gente lembrou muitas páginas de Instagram, lembra quando ele sempre falava isso, aquelas pérolas do Bruno Henrique, o pessoal até deu uma risada ali na sala de imprensa, mas estava consciente o Bruno Henrique ontem, e 34 anos, planeja um futuro aí no rubro-negro, e também quem pensa em futuro no Flamengo, a torcida está ansiosa, a questão do Jorginho, tá um Jorginho Rio, né? Jorginho está no Rio de Janeiro, desembarcou ontem, está por aqui, enfim, está na Zona Sul hospedado com a mulher europeia, está mostrando o Rio de Janeiro para ela. Pode ser que apareça algum dia assim no Ninho do Urubu, ter aquele tete-a-tete com o Boto e também com o Felipe Luiz, conhecer a estrutura, mas tem pormenores a desenrolar ainda, questões financeiras, principalmente também questão com o Arsenal, tem bônus a receber. O Flamengo sabe que tem que ter paciência, esticar a corda. Esses europeus, jogadores europeus, né, embora ele tenha cidadania italiana, é brasileiro, enfim, também o Jorginho não é um brasileiro como o Felipe Luiz, puramente como o Felipe Luiz e o Rafinha, uma mudança de vida. Então tem que ter calma, tem que ter muita calma com esses jogadores. O Flamengo está levando como dá, e aí tem um desenrole ali com o Arsenal e com o próprio Jorginho, questão do Mundial. A gente pode até se estender mais nesse assunto.
mas daqui a pouquinho, se vocês quiserem. Mari, Bruno. Perfeito, Pedro. A gente vai conversando sobre o Flamengo. O que foi? Não, a gente estava discutindo do Jorge. Final na temporada, com 24 jogos, 14 como titular. Um pouco mais de um tempo, né? No Rio pra ela, né? Eu falei, gente, mas ela é da Inglaterra. Mas não é esse o ponto da conversa. Então, e aí ele não chegaria como titular? Mas vocês gostam dessa possível contratação? Gosto porque é um estilo de jogador que o Flamengo não tem no elenco. Assim, ele é completamente diferente para mim, né? Na minha opinião, ele é diferente do Pulgar e ele também é diferente do De La Cruz. Concordo. Então, E é diferente do Gerson. E é diferente do Gerson. Então, é uma característica de jogador que o Felipe Luiz pode, um pouco mais de cadência. Esse é o Jorginho. Então, para mim, é uma característica completamente diferente do que o Flamengo tem. O Jorginho é aquele cara que, se ele for titular na temporada inteira, é o cara que vai ser o líder em toques na bola do campeonato, porque é justamente quem dita o ritmo. Saída de bola é muito qualificada, não é tanto volante de pegada. Mas, assim, até olhando o trabalho do Felipe Luiz, do Flamengo, que varia, de repente, da partida. Em momentos que sobe mais a marcação, de repente é um time mais cadenciado. E de um Flamengo que vai brigar por todos os títulos na temporada, então, além de ser mais uma opção para o meio de campo, eu tô muito com o que o Jailson colocou. É um cara que dá uma característica diferente. Então, dependendo do jogo, o Flamengo é um jogo que o Flamengo vai querer ter mais a posse, controlar, ter mais saída de... é jogo pro Jorginho. Então, assim, acho que nem é questão tanto dele ser titular ou não, mas acho que ele enriquece o elenco do Flamengo, tanto com mais opções e quanto estilo de jogo. E, assim, é um time que vai ter muito jogo na temporada. E tem muito jogador convocado. Então, assim, a gente pode falar da profundidade do elenco, mas chega a data FIFA, o Flamengo está bastante desfalcado. O Jorginho, nesse contexto, contribui demais. Ô Bruno, e não sei também, eu tenho percebido que o fato de ter esse novo, né, Super Mundial... Tem alguns movimentos também que são pensados em marketing, né? Internacionalização da marca. Ganhar a competição. Eu acho que algumas equipes, eu acho que o Flamengo está indo muito bem em ações. A gente tem visto campanhas de tipos de camisas diferentes, lançamento de coleções, de entender que é um momento de ter algumas carinhas ali que podem levar a marca do Flamengo para além da taça ou não, né? Aquela que vai sair na postagem do jogo. Isso. Né? E o Flamengo tem essas figuras internacionais. E para o próprio jogador isso é atraente também. Claro. Porque o jogador... Mais uma competição, Ele quer participar da festa também, não quer, Jailson? Quer participar, e só pegando no ponto do elenco, novamente, vale a gente lembrar que era o Alan como opção e o Everton Araújo, moleque. Então, o Jorginho... E a gente também falava no início do ano do Jorginho poder chegar, né, de forma antecipada, porque o Pulgar não ia renovar o contrato. É verdade. Então, o Flamengo já estava meio que se antecipando à opção de primeiro volante. Então, com o Pulgar permanecendo, para o Flamengo é melhor ainda. Que aí você tem um cara que vai enriquecer ainda mais o elenco, que é o Jorginho fazendo essa função e chegando na frente, assim, por exemplo, do Alan. Ele vira, para mim, a primeira opção. O Alan fica como quarta opção e o Everton Araújo como o garoto ali da base a ser trabalhado. O Alan até melhorou, né? Melhorou. Ô Pedro, em relação à renovação do Gerson, teve alguma novidade? Bruno, fica naquela questão... Primeiro, um abraço aí também para o Donk e para o Jailson. Fica naquela questão de querendo mais valorização, né? Tem um empresário e pai do atleta, também já é bem conhecido, que ele, enfim... às vezes reclama bastante em relação a isso. O Flamengo tenta tratar internamente, um lado reclama do outro, assim, em off, nas entrelinhas também ali, às vezes, enfim. O Flamengo fez uma proposta que considera bem satisfatória até o fim de 2030, com grande aumento salarial para o Gerson, considera que é bem satisfatório para ele ser um dos mais bem pagos do elenco, se não for o mais bem pago do elenco rubro-negro. E, ao que consta, o lado do Gerson quer um pouquinho mais, que ainda quer um pouquinho mais, quer que ele seja ainda mais valorizado. Argumenta que quando ele saiu do futebol francês para voltar ao Rio de Janeiro, ele deixou de ganhar muito dinheiro, né? Perder acho que seria muito forte, então deixou de ganhar muito dinheiro. Então o Flamengo está tentando observar essa situação aí, mas é difícil que suba muito mais do que já subiu, porque considera que fez uma ótima oferta de renovação para o Gerson, para ele continuar. É um jogador ali que está com seus 27, vai para 28 anos, daqui a pouco chega nos 30, já teve passagens pelo futebol europeu, é um líder técnico muito identificado com o Flamengo, tem uma vida aqui totalmente estabilizada, e embora seja titular agora, valorizado
na seleção brasileira também, né? O Flamengo considera que fez uma ótima oferta para ele permanecer. Então acho que está naquela fase de cabo de guerra, cada um puxa para um lado, puxa para um lado. Vamos ver se não vai arrebentar, mas acredito que no fim chegam a um consenso. Boa, Pedro. Obrigado, viu? E eu queria que o Pedro amanhã participasse do nosso touch, que a gente ainda não conversou, mas já queria sugerir fazer a nossa reunião de pauta aqui. E se alguém fizer antes da gente, a gente sabe que a ideia surgiu daqui. Um assunto no Flamengo essa semana foi a entrevista do Boto falando que o Flamengo é melhor que 70% dos times da Premier League. Eu sei o que você vai fazer. A gente tem essa responsabilidade com o Fã de Esportes, porque temos os maiores conhecedores aqui. O Jailson, o Donk, a Mariana Pereira, o Mário Marra. Então a gente coloca os 20 times e vê quem é melhor ou não que o Flamengo. 70%, então o Flamengo tem que ficar abaixo só de 6. Do Big Six. Fechou? Vamos fazer, Mari? O Pedro vai... Se o Pedro Henrique Torres participar, eu participo. Claro que ele vai participar. Vai, Pedro? Participo observando atentamente. Ele é o setorista, vou chamar quem? A Lili para participar? Que é do Corinthians? Vai participar sim. Observo atentamente. Tem que ser ele e o João Castelo Branco. Já começa a estudar os 20 times da Premier League que vamos começar por você os votos. Ele e João Castelo Branco. Participo observando? Tá certo. Pô, Pedro, aí tu me quebrou. Ai, cara. Tá a vingança. Tá difícil essa semana, hein? Tudo bem. É o Flamengo e Everton parte 2, né? Até amanhã, Pedro. Estuda, hein? Ai, meu Deus do céu. Tá bom. Ai, pois bem, a gente vai acompanhando então mais movimentos de mercado também do Flamengo. Se tiver qualquer atualização sobre o Jorginho, a gente atualiza. Na reunião de pauta a gente conversa. Pra gente fechar o nosso Sport Center... E na volta o Vene tem drone sobre a proposta de renovação pro Gerson. Rodou. A semana rubro-negra não poderia começar melhor. O atual campeão carioca, com uma ótima campanha, tem provado que fará uma temporada muito mais forte que 2024. Como já diria Bruno Henrique, que iniciou a data FIFA recebendo homenagem pelos 100 jogos com a camisa rubro-negra, o time está em outro patamar. Foi no calor do jogo ali quando eu falei essa frase e acabou viralizando aí no mundo inteiro. E hoje vendo que todo mundo usa, né? Uma frase tão normal. Fico muito feliz. Agora, o foco total da equipe de Felipe Luiz serão os grandes desafios da temporada. O primeiro, o Campeonato Brasileiro, que a diretoria já trata como prioridade do clube. O teste de fogo será contra o Internacional no dia 29 no Maracanã. Ficarão frente a frente os dois melhores ataques da temporada. O rubro-negro, que marcou 33 gols em 16 jogos oficiais, e o colorado, que fez 24 em 12 jogos. O campeão carioca não levou gol em 10 de seus 16 jogos, e o Inter não sofreu gol em 7 dos 12. Mas nenhum desafio será tão grande para um técnico que tem o DNA rubro-negro. Olha, além de um amigo, é um treinador que é focado em tudo que ele passa pra gente, tudo que ele trabalha. É um cara dedicado, né, em pouco tempo de clube e de carreira também, mas parece que já tem anos trabalhando como treinador. E a gente se sente super feliz tendo o Felipe com a gente, um treinador que a gente conhece, e dá total confiança pra gente poder trabalhar, fazer o que a gente sabe de melhor dentro de campo. Isso nos deixa à vontade, então a gente se sente super bem à vontade com ele. Para a extensa etapa que o elenco terá pela frente, o Flamengo dará folga amanhã e no final de semana. O período de treinos e descanso também servirá para recuperar os lesionados. No segundo jogo da final contra o Fluminense, por exemplo, Michael retornou e entrou em campo, e Everton Cebolinha ficou no banco de reservas. A tendência é que Bruno Henrique e Danilo estejam à disposição para a estreia do brasileiro. Já as voltas de Pedro e Vinha serão apenas nos próximos meses. Muito bem, sobe o drone. Vene Casagrande tem detalhes da proposta de renovação do Gerson, Vene? Temos detalhes, o Flamengo oficializou essa nova proposta aí
aos representantes do atleta, um contrato até 2030, ou seja, seria o contrato mais longo do atual elenco, porque hoje nenhum jogador que faz parte do elenco rubro-negro tem um contrato até 2030 e ele também passaria a receber o maior salário do atual elenco rubro-negro. E até o momento o Flamengo não recebeu essa resposta dos representantes do atleta sobre o aceite ou não. No entendimento do Flamengo, para a renovação sair só depende do Gerson, porque já foi apresentado o melhor para o Gerson, na visão da diretoria do Flamengo, dentro daquilo que o Flamengo pode oferecer, óbvio, na realidade financeira. E se a gente for parar e analisar, seria um baita contrato para o Gerson. Hoje, ele tem 27 anos e o atual vínculo dele vai até 2027. É um vínculo longo ainda. E mesmo assim, 2 anos e alguns meses, né, antes do contrato acabar, o Flamengo está oferecendo uma baita proposta para ele e dentro da realidade financeira. E muita gente fala assim, mas será que não vai pôr em risco a saúde financeira do Flamengo oferecendo um salário tão alto? Claro que não. A diretoria do Flamengo já vem mostrando há muito tempo que tem uma responsabilidade financeira muito grande. Se oferece, é porque pode pagar. E agora só depende do Gerson, na verdade. Depende dos empresários do Gerson. Um deles é o próprio pai, o seu Marcão, para poder aceitar e aí ele acertar a renovação de contrato, assinar essa renovação, algo que está dando o que falar nos bastidores. Por quê, tendo em vista que o pai dele já criticou publicamente o salário defasado, e de fato eu acho que o salário dele está defasado, mas é óbvio que também não dá para o Flamengo pagar aquilo que o pai e os representantes do atleta vão sempre pedir. Se a gente for parar e analisar, seria um contrato absurdamente bom para o atleta. E eu, no lugar do Gerson, eu aceitaria, porque eu me coloco no lugar dele. Hoje ele é ídolo, ele é extremamente importante e ele tem a oportunidade de assinar um contrato válido por 5 temporadas. Ou seja, ele ficaria até 32 anos no Flamengo. Então ele teria a margem de se tornar cada vez mais ídolo. Quantos anos ele está agora? 27. Aí, ou seja, ele ficaria até 32 anos com a camisa do Flamengo, ou melhor, se ele finalizar o contrato, né? Porque a gente nunca sabe como que é o futuro. Mas se a gente for parar e analisar questão financeira, tempo de contrato, eu acho que seria um bom contrato para o Gerson. E a gente está falando, Lucas Pedrosa, de um clube que faz a manutenção de grandes nomes, né? Quanto tempo ficou o Everton Ribeiro, o Gabigol, o Arrascaeta, o Bruno Henrique, né? E outros nomes que já saíram, mas que ficaram. O tempo que a gente vê é que o Flamengo consegue, tenta, se empenha para manter essa raiz, né? Para fazer essa manutenção. E, obviamente, identificou o Gerson já como um personagem importante. Vocês aqui desse programa, outros colegas da imprensa o colocaram como um dos grandes nomes da última temporada no futebol brasileiro. Então é interessante esse movimento que o Flamengo faz, até para valorizar o personagem Gerson dentro do rubro-negro, né? Concordo, Fernanda. Acho que o Gerson está vivendo o seu auge na carreira. Não à toa ele é titular da seleção brasileira. Em momento algum da carreira dele ele foi isso. Muito pelo contrário, às vezes nem era convocado. Acho que é um jogador que está com uma maturidade imensa, não só na liderança dentro de campo, mas também na liderança fora dela. É a cara do Flamengo, na minha visão, o Gerson. E se você for parar para pensar que em 2030 ele vai ter 32, ele ainda vai ser um jogador jovem, digamos assim. Ele ainda vai ser um jogador com condições de desempenhar. Que é diferente do Arrascaeta, por exemplo, que eu acho um cracaço, mas há 2 anos já não consegue performar fisicamente. Joga muito, mas fisicamente você não pode dar um contrato de 5 anos para o Arrascaeta, porque eu acho que você vai estar cometendo uma irresponsabilidade financeira. É um jogador que eu não sei se daqui a 5 anos vai estar desempenhando o que tem que desempenhar. O Gerson não. O Gerson sempre deu mostras de que ele tem condições de fazer e continuar jogando da forma que ele joga. Claro que esse jogo aí também é um cabo de guerra, né? Uma briga entre o pai dele e também a diretoria do Flamengo. O pai dele jogou, proposta e tudo mais, e no final das contas deu certo. Faz parte do jogo, né? Porque a diretoria está cedendo com um excelente contrato de 5 anos e mais, como o Vene trouxe aqui, o salário que vai ser o maior do elenco. E, obviamente, esse valor não é baixo. Então, acho que no final das contas, se isso for concretizado, a bola agora está com o Gerson e vai ser bom para os dois lados. E eu acho que a importância do Gerson está indo além do campo e bola. Porque se a gente for parar e analisar, todas as vezes que o Wesley tem a oportunidade de mencionar o Gerson,
ele fala que o crescimento, a volta por cima dele com a camisa do Flamengo é muito graças ao Gerson. O que o Gerson vem fazendo fora das 4 linhas. E isso leva, eu creio, o quê? A liderança dele no dia a dia. É um jogador extremamente importante, não só dentro de campo. Ele hoje é o atual capitão, e capitão de maneira literal, ajudando os outros jogadores, não só o Wesley. Então, eu acho que o Flamengo está certo em renovar. O Flamengo está certo, entre aspas, ceder, como o Pedrosa disse aqui, porque o salário dele está defasado. É um jogador que é extremamente importante, e se parar e analisar com os demais jogadores, o próprio Arrascaeta, por exemplo. Então, eu acho que o Gerson ele merece essa valorização salarial. Mas, óbvio, não dá para ceder tudo a que o pai dele vai pedir e da forma que pede. Então, o Flamengo oferece e agora cabe ao Gerson aceitar ou não. Muito bem. E a ida, o Vene Casagrande, do Jorginho ao Ninho do Urubu, deve acontecer quando? A gente mostrou ontem aqui esse jogador chegando ao Brasil, né? Imagens do paparazzo rubro-negro, do canal dele. Ele chega ao Brasil para passar as férias com a família e com a esposa, que não é brasileira. Me mandaram no Twitter ontem que ela é espanhola. A gente ficou em dúvida aqui, aí um telespectador mandou que ela é espanhola. Vene Casagrande. Mesma nacionalidade da esposa do Felipe Luiz. É verdade. Até nisso se parece, né? E aí o nosso grande público pode perceber que o Felipe Luiz ele tem um português meio arrastado, né? Porque provavelmente ele deve conversar em casa o dia inteiro com a mulher em espanhol, né? Se eu sou o Felipe Luiz, o que eu faço? Marco um jantar com a esposa, com as esposas. Aí a esposa do Felipe Luiz faz o approach. Olha, morar no Rio de Janeiro é maravilhoso, isso aqui é muito bom, olha o meu dia a dia, e pronto. Você convence a esposa, entendeu? É assim que se faz. Tá certíssimo, mas ele vai ou não vai ao Ninho do Urubu? Como tá isso? Ele vai ao Ninho do Urubu, eu só não sei quando e se já foi. Vou ser bem sincero, eu não tenho resposta se ele já foi. Ele pode ter ido ontem e eu não sei, não fiquei sabendo. Até porque ele tem que ir até sábado, porque Vene, a previsão... se você não ficou sabendo, ele não foi. Quem sou eu para dizer isso, Fernandinha Maia? Mas se alguém quiser me mandar foto do Jorginho lá no Ninho, eu aceito, não tem nenhum problema. Eu sei. O que eu sei é que a programação dele é para ele retornar à Europa no sábado. Ou seja, ele veio rápido. Pedro. Grandes férias, né? Foi uma passagem rápida. Que férias, né? Pedrosa, um dia eu vou poder. Segundo ele, fez férias. Sabe? Um dia eu vou poder. Tô aqui, eu vou pegar o avião, vou dar um pulinho lá em Paris. Vou tomar um café, vou ver a torre e vou voltar no sábado. Porque segunda tem SBT Esporte. Isso. Na boa. Fala eu comigo. acredito em tudo. Menos umas férias no Rio de Janeiro nesse momento. É verdade, assim. O povo saber, tá no da data FIFA, né, gente? E assim, a gente consegue observar que os jogadores, todos eles, nesse momento de data FIFA, que ela não é uma coisa... ele joga fora do Brasil, mas aí eu tô falando pelos brasileiros aqui. Não era uma coisa muito comum, né, Lucas Pedrosa? Há 3 anos, você ter uma data FIFA. Então, ficava o roletando lá o tempo, ninguém sabia quando que podia parar, não parava. Agora, essa data FIFA que tem geralmente uns 7 dias, ou um pouco menos, eu vejo muito, eu sou fofoqueira, né? Eu vejo jogadores, eles vão passear, pegam a família, viajam, às vezes não para o futebol, mas quando para os treinos, eles fazem isso. Então, ele teve uns 3 diazinhos. O que é pra ele parcelar uma passagem pro Brasil? Não é nada. Sai na urina. Entendeu? Mas eu acho que... Não é nada pra ele. Porque esse caso fica muito evidente, né? Porque os jogadores brasileiros que jogam na Europa, eles geralmente vêm. Quando eles não são convocados, de qualquer forma, vêm aqui pro Brasil para poder rever a família, passam uma semana ali, fazem um churrasquinho, jogam futebol. Carnaval, tem gente que curte carnaval. Aí tem lesão e tudo. Você é danado, Vene. Mas... Eu não falei da lesão, hein? No caso do Jorginho... Cara, fica difícil ele me convencer de que ele veio aqui passar férias, né? Ele não veio aqui passar férias. E porque se ele não veio conversar ou alguma coisa relacionada ao Flamengo, ele veio tentar convencer a esposa. Não. A gente já percebeu. Ela veio fazer uma cirurgia plástica, a gente tem os cirurgiões melhores aqui no Brasil, o povo vem pro Brasil mesmo para fazer cirurgia plástica. A gente fala muito da medicina, nosso atendimento médico aqui no Brasil é muito bacana. Então, ele imaginou, vou levar ela lá, vou fazer o que ela vai fazer, uma barriga, um peitão, a coisa vai ficar bonitinha, vai gostar, obviamente, e vou meio que tentar convencê-la. Isso faz parte, o Vene. Eles são uma família e ela tem que querer também estar no Brasil, né? Fernandinha, assim, brincadeiras à parte, sejamos francos. Vamos lá, é uma família. Ele sabe e ela também sabe que o Flamengo quer contratá-lo. E ela já sabe que o Jorginho disse sim ao Flamengo. Sim.
Ou seja, é óbvio que eles conversam sobre isso. Assim, isso é natural, gente. Estamos falando de uma mudança extremamente importante na vida das pessoas. O Jorginho nunca jogou no futebol brasileiro. A esposa é espanhola. Como é que é morar no Rio de Janeiro? Isso é normal. Isso faz, inclusive, tá certo fazer isso, para não levar sustos. Porque eu já vi jogador chegando na Itália e falar, nossa, aqui é muito frio. Eu falei, pô, mas você não leu que na Itália é frio? Ou você não procurou saber? Isso faz parte. Você tem que buscar saber como que vai ser o próximo local que você vai morar. Inclusive, eu gosto sempre de mencionar isso, que o Gabigol falou isso no Pô de Pau uma vez. Ele falou, além de me preocupar com o time que eu vou jogar, eu também me preocupo com a cidade que eu vou morar. Que eu busco saber como que é a cidade, se eu vou me adaptar. Isso é importante. Claro, com certeza. É uma mudança muito drástica na vida dele. Ele vai assinar um contrato de 3 anos. E jogadores dessa cultura, que é o caso do Jorginho, não gostam de assinar contrato e passar um ano e falar assim, não me adaptei e vou embora, como muitos brasileiros fazem lá na Europa. Então, acho que eles estão certos, nem um pouco errado, e o Flamengo também está certo, os empresários do jogador também estão certos, então é uma mudança drástica, com tempo de contrato longo, e eles estão certos em fazer isso. Inclusive, isso melhora na adaptação, deixa a adaptação muito mais rápida também. E mais leve também, Óbvio. não fica uma coisa tão brusca. Olha aí, o que é? Tem uma foto do Jorginho fazendo o quê? Fala aí pra não deixar o silêncio na televisão. Cadê? Ah, tá na tela. Cadê, Vene Casagrande? É do Vene Casagrande? Não, não é minha, não. Ó o Mumuzinho aí! Que alegria te ver aqui no Brasil novamente. A mulher dele belíssima, hein? Sim. Nossa, que mulher linda, espetacular. Olha aí o Mumuzinho também fazendo parte da adaptação, hein, ô Vene Casagrande? Ah, nessa hora vale tudo, amigo. Tá certo. Obrigado, Mumuzinho. Isso já ajuda. Aí, ó, o sorriso dela. Tá feliz no Rio de Janeiro, tá vendo? Muito já bem. Adaptado ao Rio de Janeiro. Tá, e olha, ontem eu li um comentário no Twitter. Meu Deus. Aí depois eu vou mostrar pra vocês. O flamenguista mandando, Fernanda, eu já mandei parar qualquer tipo de problema ali. Tiroteio. Eu vi isso aí. Me mandaram ontem, na hora do programa, inclusive. É isso mesmo. Eu mandei, Fernanda, eu sou rubro-negro, eu mandei parar todo o tiroteio no Rio enquanto ele estiver aqui no Rio de Janeiro. Eu vi. Ô, Lucas Pedro. Olha assim, ó o meu fogão. Aí botaram a foto do Capitão Nascimento, Tropa de Elite. Chama o homem. Não vai subir ninguém. Olha aí, o Botafogo realizou um treino aberto